Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que a Tua palavra nos seja revelada, que a Tua palavra seja revelada aos Teus filhos que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia, que a Tua palavra fique clara em nossas mentes, pelo Espírito Santo que habita em nós, que a Tua palavra seja revelada à Tua igreja no Brasil e aonde chegar essa ministração em toda a terra, que os Teus propósitos não podem ser impedidos, nós sabemos e cremos. Bem sei que tudo podes, eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Digam todos comigo, que a Tua palavra, Senhor, me seja revelada nessa noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Seja feito segundo a sua fé. Podem se assentar, por favor. Graça e paz, Igreja de Santo André. Graça e paz a você no YouTube. Graça e paz a você no YouTube ao vivo. Graça e paz. Dá um zoom aí, Alex. Zoom. Puxa aí. Graça e paz, abençoados do YouTube em todo o planeta Terra, porque eu acho que em Marte não tem YouTube ainda, mas você está em Marte aí me assistindo, graça e paz. Graça e paz aos pastores que estão debaixo do meu apostolado, vários grupos de WhatsApp, Brasília, Minas Gerais, Manaus, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, esqueço. Eu falo alguns que eu lembro. Graça e paz, abençoado Antônio Félix, Portugal, Lisboa, Portugal, Antônio Félix, Fábio, Ivo, lá de Portugal, debaixo do meu apostolado, anjos em vosso favor. Graça e paz a todos vocês. Amém? Deixa eu mostrar meu livro em alguns minutos. Olha, meu novo livro, lançamento. Quem não tem aqui na igreja ainda, pode adquirir na livraria. Cadê Alex? Você que não tem, é o lançamento, saiu semana passada, série Graça e Apostolado, volume 2. O assunto que temos nesse livro, eleitos por Deus em Cristo, tudo sobre eleição, graça sobre graça e apostolado. Então, para quem não tem ainda o volume 1, esse já é o volume 2. Não fique para trás do mover de Deus, já estamos no 2, logo logo sai o 3, aí você não tem nenhum ainda. Então você não está acompanhando o mover do Espírito Santo nesse ministério. Como que era no tempo de Moisés? Em Êxodo capítulo 40, a nuvem se manifestava no meio do povo de Deus, uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Êxodo 40. Então a nuvem se movia, o povo se movia também. A nuvem parava, o povo parava. Enquanto a nuvem não se movia, o povo não se movia, né? Então, ia havendo um mover de Deus, eles iam andando conforme o mover de Deus, né? É assim que é a vida cristã. Neste ministério, esse livro é um mover de Deus. Aqui tem excelências de revelações, incontáveis revelações. O valor desse livro é só pagar o custo. Não estou vendendo revelações, não estou vendendo evangelho, estou vendendo papel, só o papel para pagar o custo. As revelações que tem nesse livro você não acredita, você não ouve em lugar nenhum, a teologia não ensina, a igreja evangélica tradicional nenhuma, nem conhece, nem sabe, nem entende, muito menos ensina. Então, quem adquire os meus livros, torna-se até pastor. Torna-se pastor, por quê? Porque é muito conhecimento e muitas revelações, tá? Você que me assiste pela internet, qualquer lugar do Brasil, eu te envio esse livro pelos correios, tá bom? Amanhã já vai para a França. Posso ouvir um amém aí? Amém. E Portugal também. Uma salva de palmas ao Senhor pelo mover. Amanhã já vai para a França e Portugal esse livro.
Amanhã, segunda-feira. Então me chama no WhatsApp, tá? Me chama no Facebook, Ministério Graça Apostolado, e eu te envio pelos correios, tá bom? Apenas R$30 você recebe na sua casa aí, para qualquer lugar do Brasil. Amém? E você aqui na igreja pode adquirir na livraria. Assim que acabar o culto, traz aqui que eu autografo para você. Você pela internet, pelos correios, já vai autografado, né? Me chama no WhatsApp, me passa o seu nome, seu endereço, eu autografo e vai para sua casa, aonde você estiver. Qualquer lugar do Brasil e na terra, né? É que para a França é mais caro o correio. No Brasil, R$30 você recebe em qualquer lugar. Você pode estar aqui na rua de trás, é R$30 pelos correios. Você pode estar lá no Acre, no Maranhão, é R$30. Então, para o Brasil, é o mesmo valor. Agora, Portugal, o correio é mais caro que o livro. Só o correio Portugal, acho que uns R$85, só o correio, né? Bom, me chama no WhatsApp e eu te envio pelos correios, tá? E já é o volume 2, hein? Não fique fora do mover de Deus. Gálatas capítulo 5, abram suas Bíblias, vamos ver o que o Espírito Santo tem para nos falar através do apostolado desta noite. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, já dou o tema daqui a pouco. Gálatas capítulo 5. Já dou o tema já, em alguns instantes. Quem já achou Gálatas 5? Verso 1, presta atenção. Gálatas 5. Paulo, o apóstolo dos gentios, disse, primeiramente na letra para os Gálatas, que eram gentios, e profeticamente para nós também, que somos gentios. Então, Gálatas agora é só um endereço da Bíblia, da letra, do papel. Já não é mais uma cidade. Agora seria Andreense, capítulo 5, verso 1. Para eles foram Gálatas. Para nós, Andreense. Você que está na Bahia, Bahia, capítulo 5, verso 1. Você que está no Japão, Japão 5, verso 1. Quem está entendendo? Por que Gálatas? Porque eles moravam na Galácia. Eu sou andreense porque moro em Santo André. Gálatas porque estavam na Galácia. Está claro ou não está claro? Então, mas a palavra é universal. Não foi destinada só especificamente para os Gálatas. Tanto é verdade que chegou em nossas mãos. Gálatas 5:1, o apostolado nos diz: Cristo nos libertou. Quem pode falar graças a Deus? Que maravilha saber isso, né? Muito bom, né? As igrejas evangélicas aí fazendo campanha de libertação, corrente de libertação, pagando preço, subindo no monte, e sobe, desce, e faz fogueira santa, fogueira maldita, e faz de tudo, né? E põe a mão, sai, sai, sai. E quando você vai ler a Bíblia, Gálatas 5:1 é claro, Cristo nos libertou. Só estou lendo, não estou interpretando, só estou lendo. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Coloca o seu dedo no verso 1 e diga assim, ó: de fato eu sou livre. De fato quer dizer assim, pastor, será que eu sou mesmo? Paulo disse, de fato você é, de verdade. Você é livre, você está livre. Agora olha que interessante. Gálatas 5:1. Não fecha o Gálatas 5:1, deixa aberto. Abre em Colossenses 2. Um pouquinho para frente, depois de Gálatas, Efésios, depois de Efésios, Filipenses, aí vem Colossenses 2. Deixa o Gálatas 5 aberto que eu já volto. Já dou o tema daqui a pouco. Colossenses 2, versículo 8. O Espírito Santo está falando muito de Colossenses 2:8. Semana passada ele falou, quarta-feira ele falou, e hoje de novo. Colossenses 2:8, Paulo disse: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ninguém diz respeito a alguém, uma pessoa. Nós vamos saber daqui a pouco quem é essa pessoa que prende. Pastor, é o diabo, é o demônio que prende. Não, se tiver escrito, eu creio, nós vamos ler Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos demônios. De quem? Dos homens. Então, quem é que prende? Quem é que aprisiona as pessoas? Os homens. Está claro ou não está claro? Tende cuidado
Ô Paulo, por que eu tenho que tomar cuidado? Gálatas 5:1, porque Cristo já te libertou. E de fato você é livre. Nossa, o bispo disse que tem um demônio na minha vida, por isso que eu não arrumei emprego. Pô, então tem demônio em muita gente no Brasil. Claro que não é demônio coisa nenhuma. É que ele não entende nada sobre sociologia, sociedade. 10 empregos para 1 milhão de pessoas, alguém vai ficar? Tem nada a ver com o demônio. Não, se não está entendendo. Isso é sociologia. Sociedade. O Brasil, vou falar hoje, agora, atualmente, eu não sei daqui de 5, 10, 15 anos, mas o Brasil hoje é um país corrupto. É um país que tem muito ladrão, bandido na rua, assassino, assaltante. No Brasil. Já na Suíça, o índice de roubo é quase 0. Então eu não posso falar que no Brasil o ladrão está com demônio. Porque na Suíça então não tem demônio? Porque lá não tem ladrão, quase não tem ladrão, não se rouba lá, não tem assalto. Quase 0 o índice na Suíça. O que eu estou te mostrando? Sociologia não tem nada a ver com o mundo espiritual. Alô? 10 empregos para 100 pessoas. 90 vai ficar desempregado. Tá claro ou não tá claro? Então o que eu vou fazer todos os empregados, pastor? Irmão, vai vender caldo de cana com pastel, vai vender coxinha na rua, já vendi suquinho. Sabe aquele isopor? Coloca isopor assim e mais chupava que vendia, mas eu... já vendi, é gelinho que fala, né? Chup-chup, né? No Rio de Janeiro é sacolé. Pedro Kelly, já vendi sacolé. Eu já vendi gelinho. Eu já vendi, como que chamava aquele... Geleia, gelatina, geleia, no circo. Eu já vendi. Apóstolo, mas você vendendo geleia, irmão, não foi hoje de manhã que eu vendi a geleia, né, meu? Eu já vendi geleia no circo. Pegava um tabuleiro assim, vendendo geleia. Vendi suquinho. O que eu estou querendo te dizer? 10 empregos para 100 pessoas, 90 vai ficar desempregado. Não é porque não tem um emprego que você não vai trabalhar. Vai vender suquinho, vai vender geleia, vai vender caldo de cana, vai caçar o que fazer. Deus está falando com você aí, alguma coisa? Não é meu assunto, é só para você ficar esperto. Na vida. Colossenses 2:8. Tende cuidado. Tomem cuidado. Tende, quer dizer, é que a Bíblia usa uma... a língua portuguesa da Bíblia é diferente, né? Se fosse eu falaria assim, ó, tome cuidado. Paulo disse, tende cuidado. Né? O português da Bíblia é diferente. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, que em Gálatas 5:1 já te libertou. Quem está entendendo? Vamos lá para 1 Timóteo 4. Pode fechar o Colossenses, deixa o Gálatas 5 aberto que eu volto lá. 1 Timóteo 4, que eu já volto em Gálatas 5. Eu tenho que te mostrar algo para que toda a igreja de Cristo na terra saiba a raiz do problema. Infelizmente, alguns mal intencionados têm incitado o povo a atribuir o natural ao espiritual. Pegou o que eu estou querendo dizer? Quer que eu traduzo? Alguns mal intencionados têm incitado o povo a crer, a pensar que o natural é algo espiritual. Traduzindo, é um demônio, é o diabo, é o satanás, esse negócio tudo. Por quê? Isso é mal intencionado. Por quê? Porque se eles te convencer que o diabo está na sua vida, isso é uma jogada, você vai entender por que existe campanha de libertação. Se eles te fizerem crer, entender, né? Se você crer, passar a crer que o diabo está aí na sua vida, que o diabo está no seu filho porque ouve rock, o diabo está na sua mulher porque não fritou o bife e fez um ovo, e o diabo está no carro que furou o pneu, né? O diabo está porque você escorregou no banheiro, tal. Então o propósito é esse, fazer você crer, pensar no diabo, para atribuir tudo ao diabo. Por quê? Para quê? Porque se eles imputarem isso em você, você vai precisar deles. Para quê? É aí que entra a campanha de libertação.
O que eles anunciam na televisão? O que eles anunciam nas rádios? Você que está com um mal na sua vida, você que está com o diabo, você que está com o encosto, você que está com o demônio, venha aqui que nós vamos te libertar, nós vamos orar por você. Nós vamos orar e você vai ser liberto. E pera um pouquinho que antes de ir eu vou ler Gálatas 5:1. Eu vou, mas pera um pouquinho. Cristo nos libertou. Alô, bispo? Pois não. Pois não. Em nome do Senhor Jesus, pode falar. Ô bispo, eu estou lendo aqui Gálatas 5:1 que diz que Cristo me libertou. Bispo? Ô bispo? Desligou. Porque um a menos para enganar, um a menos para iludir, um a menos para não cair no conto do bispo. 1 Timóteo 4:1. Isso já tinha sido revelado a Paulo pelo Espírito Santo. Já vou dar o tema. 1 Timóteo 4:1, isso que eu estou falando aqui nos dias de hoje, Abba Pai, já tinha sido revelado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. 1 Timóteo 4, verso 1, confere na sua Bíblia, Paulo diz: mas o Espírito Santo expressamente me diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, porque dizer que você ainda vai ser liberto, quando você já é e já está, isso só pode ser doutrina de demônio, que vai contra Cristo. Alô, o que você está entendendo? E o verso 2 diz o quê? 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de quem? Olha eles de novo aqui, ó. Homens, todo problema está com quem? Com os homens. Presta atenção na mensagem hoje, hein? Presta muita atenção. Olha essa frase, quer escrever? Todo problema está com os homens ou nos homens. Presta atenção. Olhem para mim. Gálatas 5:1. Cristo já te libertou. Quando? Quando ele morreu na cruz. Ele já morreu para isso. Está claro ou não está claro? Gálatas 5:1. Olhem para mim. Cristo te libertou para que de fato você seja livre. Colossenses 2:8. Mas tenha cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Homens, Paulo? O Espírito, 1 Timóteo 4:1. O Espírito Santo expressamente me disse que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Então vocês têm que estar cientes que no mundo está cheio de homens que falam mentiras. Dá um sinal quem está entendendo. Pode fechar o Timóteo, pode fechar o Colossenses, deixa só o Gálatas 5 aberto. Abre em Atos, capítulo 20. Pode fechar o Timóteo, pode fechar o Colossenses. Deixa o Gálatas 5 aberto, que o meu assunto está aqui. Abra em Atos 20. Atos 20. Isso já estava profetizado pelo apóstolo Paulo, acontecer isso. Alô? Agora não é porque estava profetizado que tem que acontecer com você. Porque ele avisou antes, para você não cair no conto do bispo. Ele te avisou antes. Se você ler a Bíblia, Colossenses 2:4. Vede que ninguém vos engane. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Leia comigo Atos 20, verso 29. Veja na sua Bíblia. Atos 20, verso 29, Paulo disse: olha, eu sei que depois da minha morte, talvez sua Bíblia diz depois da minha partida. Atos 20, 29, Paulo falando: depois da minha morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Nossa, que palavra dura, forte. Pastor, que lobo que é esse?
parece lobo assim? Não. Paulo chamou de lobo. Isso é Mateus 7,15. Jesus disse: cautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas no interior são lobos devoradores. Mateus 7,15, Jesus. Paulo em Atos 20:29, lobos. Paulo está se referindo a homens que se disfarçam, Mateus 7,15, em ovelhas. Homens que se disfarçam, alô, não é demônio, não é o diabo, homens que se disfarçam em ovelhas. Dá um sinal quem está entendendo. Já vou dar o tema daqui a pouco. Atos 20:29, sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão o quê? Homens. Então Atos 20:29, diga comigo, lobos cruéis. Atos 20:30, digam, homens. Então quem que são os lobos cruéis? Homens. Todos os homens? Claro que não, não posso ser radical. Claro que não são todos os homens. Mas há homens que são lobos. Me dá um sinal quem está entendendo. Pastor, e o que eu tenho a ver se tem homens que são lobos? Olha o que o Espírito Santo vai usar para falar com você agora. Quem que já assistiu o desenho ou a pecinha de teatro do Chapeuzinho Vermelho? Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as ovelhinhas para fazer mingau. Já assistiu o Lobo Mau? Quem já assistiu? Deus falando com você pelo Chapeuzinho Vermelho e você nem se tocou, irmão. Nem se ligou, hein? Deus falando Mateus 7,15 e você nem. Deus falando Atos 20:29 você nem. Qual que é a moral da história do Chapeuzinho Vermelho? Que o lobo queria comer, pegar a Chapeuzinho Vermelho, que seria a ovelha. Agora você está pensando, agora você está tendo discernimento, né? Na terra existem duas sementes. Deus vem falando isso desde quando você é criança, que ele fala que tem duas sementes. Ou você nunca assistiu Tom e Jerry? Ou você nunca assistiu o Pica-Pau e o Zeca Urubu? E por aí vai. Ou você nunca assistiu o Batman e o Charada? Ou o Pinguim? O que é isso aí? Era Deus te mostrando como que é na terra. O reino de Deus é paralelo. Só quem está entendendo? Só quem está entendendo? Você assiste Tom e Jerry há tantos anos e até hoje não se ligou que era Deus falando com você. Tá claro ou não tá claro aí, hein? Dá um sinal. Vamos lá para Gálatas 5. Pode fechar o Atos. Deixa eu entrar na minha mensagem. Gálatas 5, já vou dar o tema daqui a pouco. Gálatas 5, verso 1. Eu falei uma frase aí, ó. Então todo problema está com os homens. Ou nos homens. Em todos? Claro que não, porque esse problema não estava em Paulo. Paulo era um homem de Deus, um apóstolo, um profeta, um pastor verdadeiro. Tá claro ou não tá claro? Então não está em todos os homens. Mas esse problema está nos homens. E alô, e vocês têm que ter discernimento para saber quem é o e quem que é a ovelha. Porque eu não vou estar com você 24 horas por dia. Eu não sei onde você mora. Eu não tenho como ficar com você 24, não tenho como. Se eu ficar com você e o de trás. Se eu ficar com o de trás, então não tem, eu não sou onipresente. Mas Jesus disse, eu vou embora, mas eu vos darei um outro consolador que estará com você para sempre. Eu não estou, mas Ele está, pois habitará em vós. Jesus disse. É o Espírito Santo que habita em você. Então diga, pastor, você não está comigo. Mas o Espírito Santo está. Aí é Mateus 3, né? João Batista disse, ó, ele é mais poderoso do que eu. O Espírito Santo é maior que eu, irmão. É o próprio Deus. Nossa, apóstolo, você tem um conhecimento, você tem revelação, você é profeta, você não sei o quê. Irmão, o Espírito Santo é maior que eu.
Você está gostando do apóstolo? O Espírito Santo é maior que eu. Vocês não entenderam? O Espírito Santo é maior que eu. Não entendeu ainda? O Espírito, Abba Pai, o Espírito Santo é maior que eu. E ele está dentro de você. Se você acha que o apóstolo sabe muito, entende muito, você imagina o Espírito Santo dentro de você. Gálatas 5, verso 1. Vamos lá. Cristo, Gálatas 5:1, pode fechar o Timóteo, o Colossenses, o Atos. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Tá claro? Estai, pois, firmes. Então olhem para mim. Um dedo. Cristo te libertou. Tá claro ou não tá claro? Segundo dedo. Esteja firme. Ele já te libertou, mas esteja firme. Terceiro dedo, Gálatas 5:1. E não vos torneis a se colocar debaixo do jugo da escravidão. É assim que se entende a Bíblia, não tem outro meio. Olhem para mim, não há outro meio de entender a Bíblia. Não sei qual versão que você usa, não importa, não interessa. Só tem um meio de entender a Bíblia. E isso eu aprendi com a minha professora de português. Esse meio de entender a Bíblia se chama análise sintática. Isso é a língua portuguesa. Gálatas 5:1. Cristo nos libertou. Estou liberto. Para que de fato sejais livres. Estou livre. Análise. Estai, pois, firme. Estou firme. Ninguém me enrola, ninguém me engana. E não se torne a se colocar debaixo do jugo da escravidão. Eu estou lendo e entendendo. Por favor, hein? Por favor. Alô? Se não entender, você... Alô, quantos anos você ficou na sua vida sem entender? Quem é que é? Quantos anos você ficou sem entender, com a Bíblia na mão? E quem está entendendo agora? Não está claro? Está claro ou não está claro? Alô? O apostolado é que ilumina os seus olhos. Tem caneta aí? Graça sem apostolado é confusão. Tem alguns espalhados por aí dizendo que está em graça. Quando alguém te falar que está em graça, tem que fazer uma pergunta. Você está debaixo de qual apostolado? Não, Jesus é o meu pastor, eu sigo sozinho. Tá bom, Barnabé, então vai. Então vai, Barnabé, pode ir. Pode ir, Matias, pode ir, então vai. A Bíblia nem fala de Matias. Barnabé começou a andar com Paulo debaixo do apostolado, mas depois achou que já sabia tudo. Não tem gente assim? Achou que sabia mais que Paulo. Discutiu com Paulo. Não, Paulo, quem que está pensando que você é? Eu quero que leve João Marcos. Paulo falou, não, João Marcos não vai comigo não, vou levar Silas. Não, e não sei o que, e aquela briga e a contenda. E o Barnabé deixou Paulo. Ah, então também não ando mais com você. Paulo pensou assim, também a Bíblia nunca mais vai falar de você. Foi a última vez que a Bíblia falou do nome Barnabé. Acabou. Barnabé, sinônimo de crente em graça, mas sem apostolado. Não dá fruto para Deus. Não é confirmado pelo Espírito Santo. Só quem entendeu. Alô? O crente em graça não pode ser Barnabé. Ele tem que ser Timóteo. Ele tem que ser Tito. Paulo escrevendo, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum. Paulo falando com Tito. Filemão 21, ninguém lê Filemão, né? Filemão 21, Paulo escreveu, escrevo-te, Filemão, confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Filipenses 21. Filemão 21. Filemão, hein? Então um crente não pode ser Barnabé, ele tem que ser Filemão, tem que ser Timóteo, tem que ser Tito, tem que ser Silas. Você recebe essa palavra? Deus falando com você?
Escutai eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Gálatas 5:2, Cristo de nada vos aproveitará. Não escuta o bispo não, que o bispo não sabe nada. Não prega a graça, não ensina a graça, não entende a graça, não lhe foi revelada a graça. Coloca o dedo no verso 2. Olha o grito que Paulo dá. Escutai eu, Paulo, vos digo, se vos deixardes te batizar, te ungir com óleo, se você deixar essas coisas acontecer com você, então Cristo de nada vos aproveitará. Quem que você está escutando? O bispo mais cedo ou Paulo? Você é obrigado a citar nomes. Quem que você está ouvindo, escutando? Valdemiro ou Paulo? Agenor Truque ou Paulo? Quem que você está escutando? Eu escuto a Paulo há mais de 20 anos. Há mais de 20. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Quem que você está escutando? Quem que você está escutando? Ou escuta um, escuta outro, escuta um, escuta outro, escuta um, escuta outro, escuta um, escuta outro, escuta outro. Uma voz lá do céu diz assim: escutai eu! Quem? Paulo! Vos digo, se vos, Gálatas 5:2, se vos deixar de circuncidar, eu prego incircuncisão. Pela graça você é salvo. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Coríntios 6:19-20. Fosse comprados por bom preço, não sois vós mesmos. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Segundo Coríntios 5:17. Nenhuma condenação em vós. Escutai eu, Paulo! Se vos deixardes circuncidar, viver da... Então Cristo de nada vos aproveitará. Não vale para nada. Já vou dar o tema. Gálatas 5:3. De novo testifico a todo homem. De novo ele tocou no mesmo assunto. Que se deixar circuncidar, pela segunda vez ele fala, então está obrigado a guardar toda a lei. Só que o mesmo Paulo disse em Romanos 6,14 que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. O mesmo Paulo disse em Romanos 10,4 que a lei terminou em Cristo, acabou, o fim da lei acabou. O mesmo Paulo disse em Hebreus 8,13, dizendo nova aliança, Deus tornou antiquada a primeira, acabou. Por quê? Hebreus 7:18-19, porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Era fraca, inútil. Então a lei terminou. Mas, Gálatas 5:3, se você gentil se deixar circuncidar, então não está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo. Porque no verso 2 ele diz que já que você circuncidou, então Cristo de nada vos aproveitará. Está separado de Cristo. Digam todos, eu pastor, digam. Eu pastor. Paulo disse, vós, Gálatas 5, verso 4, vós os que vos justificais pela lei. Façam assim, ó. Então esse vós não somos nós, porque aqui é uma igreja em graça. Mas tem gente separada de Cristo. Eu ganhei um adventista para graça com essa pregação. Eu estava pregando na televisão, na Eco TV, e ele, adventista, roxo, lá no quarto, não queria me assistir. O filho dele me assistia na sala e ele não assistia. Puxou a cortina, não assiste homem não, que não sei o quê, falando da graça e falando da lei. Eu não vou assistir. Ele ficou no quarto. Ele me disse isso, o irmão Antônio, ex-adventista. No quarto, mas... E eu lendo Gálatas 5.
Ele me disse que quando eu li separados estáis de Cristo, ele saiu do quarto na hora e falou: eu não quero ficar separado de Cristo. Cadê minha Bíblia? Eu vou ouvir esse pastor aí. Aí recebeu a graça e o apostolado, que ele não queria ficar separado de Cristo. Ele me disse: olha, quando você leu Gálatas 5,4, separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, ele falou: sou eu. Eu estou me justificando pela lei, guardando o sábado. Eu estou me justificando pela lei diante de Deus. Não, eu não quero ficar separado de Cristo, não. E foi para a sala, recebeu o apostolado e recebeu a graça. Eu pude dar um forte abraço nele depois e foi uma maravilha. Irmão Antônio, glória a Deus pela sua vida que tinha me assistindo. Gálatas 5,5, já vou dar o tema. Gálatas 5,5. Mas, o verso 4, eu não li um texto aqui do verso 4. Gálatas 5,4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Tem gente que pensa que aqui é perder a salvação. Salvação não se perde. Porque João 10,28, Jesus disse: eu vos dou a vida eterna. A salvação é a vida eterna. Está claro ou não está claro? Hebreus 5,9. Jesus é autor da eterna salvação. Hebreus 6,9. Jesus é autor da eterna salvação. Mas e cair da graça não é perder a salvação, não. Cair da graça é quando um gentil que foi salvo pela graça ouviu e entendeu que é um abençoado em Cristo, que está liberto em Cristo, e vai lá fazer fogueira santa. Ele caiu da graça. Cair da graça é quando um gentil que nunca cumpriu a lei, nunca viveu da lei, recebe a graça, recebe apostolado, mas aí ele é enfeitiçado. Ó a dica que eu estou dando, hein? Ó a dica. Ele é enfeitiçado, que vem da palavra feitiço, que vem de hipnose, hipnotismo. Feitiço não é na carne. Tem gente que tem medo de macumba? Ele tem medo de macumba onde? Na barriga? Ele tem medo de macumba onde? No cotovelo? Ele tem medo de macumba onde? Na mente. É onde o feitiço pega. Dá um sinal aí, hein? É onde o feitiço pega. A pessoa roga praga, ele fica morrendo de medo no cotovelo aqui? Não, ele fica morrendo de medo aqui, ó. Por quê? Porque a pessoa... Alô? É isso que é ser enfeitiçado. Quem está entendendo? Por que eu não tenho medo de macumba? Porque eu não permito ser enfeitiçado. Pastor, eu vou colocar o seu nome na boca do sapo. Espera um pouquinho aí. Onde você vai? Eu vou pegar um jacaré, porque o sapo é pequeno. Você quer meu RG também? Quer o CPF? O que você precisa mais? Cartão de crédito eu não empresto. Mas tem gente... O que foi, irmã? O que foi, irmã? Não fala. É que eu passei em frente ali, a casa de artigos religiosos, e tinha uma estátua, um capeta vermelho assim. Ô, irmã, tá ruim mesmo se tiver assim, hein? Pastor, eu dei até a volta, fui para outra calçada. Por quê, irmã? Não, olha o capeta lá, vermelho. Eu vou te ajudar, irmã. Eu vou procurar quem é que fez aquela estátua lá, mandar ele pintar de branco, assim você consegue passar na calçada, né? O problema é porque é vermelho, né? O chifre tira. Pode lixar, é de gesso, pode tirar o chifre. Então o problema é aqui, ó. Dá um sinal que está entendendo, hein? Gálatas 5, versículo 5. Mas nós, pela fé, aguardamos, mediante o Espírito Santo, a justiça pela qual esperamos. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa mesmo é a fé que opera pelo amor. Corrieis bem. Igual o velhinho da escolinha do professor Raimundo. Mas estava indo tão bem. Corrieis bem. Cadê o tema, Jaque? Corrieis bem. Versão ampliada. Quem vos enfeitiçou? Você estava indo tão bem, irmão, em graça.
Está aqui pensando em voltar para a lei? Por quê? É porque eu estou desempregado, não arrumo emprego. Ah, irmão. Você já leu Hebreus 1,14? Que diz que Deus envia anjos para te servir em seu favor? Você não está sabendo usar Hebreus 1,14? Você não aprendeu a falar com seus anjos ainda? Você pode falar com seus anjos. Atos 27, havia anjos que serviam Paulo. Mateus capítulo 4, havia anjos que serviam Jesus. Daniel 10, Daniel 8. Toda a Bíblia. Gênesis 18, com Abraão. Toda a Bíblia. Você não aprendeu a falar com seus anjos ainda? Você está pensando em voltar para a lei? Pastor, eu te acompanho pelo YouTube. Eu estou entendendo, hein? E está na lei ainda fazendo o quê? Quem vos enfeitiçou? Essa versão diz, Gálatas 5, 7. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem te impediu de obedecer à verdade? Não, meu marido não aceita, meu filho... Irmão, mas você obedece à verdade aqui, ó, na mente. Dá um sinal, quem está entendendo? Onde o seu marido não tem como te impedir, seu filho não tem como impedir, sua esposa da lei não tem como impedir. Eu quero saber quem te impediu de obedecer a graça e o apostolado, que é a verdade, que já te libertou, que já te abençoou, que já te salvou, que te deu o Espírito Santo sem pagar o preço, sem nada. Quem te enfeitiçou? Quem que você está ouvindo? Um pouquinho de graça e um pouquinho de R.R. Soares estraga. Um pouquinho de graça e um pouquinho de Universal estraga. Um pouquinho de MGA e um pouquinho de Mundial estraga. Azeda. Eu vou profetizar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz assim. É bom você escrever, isso é uma profecia, revelação. Quando se recebe a graça de Deus em Cristo e o apostolado, isso é Romanos 1,5, recebemos a graça e o apostolado. Quando se recebe a graça e o apostolado, é um passo para frente que o cristão dá diante de Deus. Deu um passo para frente? Deu. E agora? Agora é Hebreus 10, 39. Não somos daqueles que retrocedem. Você era batista, você era pentecostal, você era testemunho de Jeová, você era macumbeiro, você era não sei o quê. Quando você recebeu a graça e o apostolado, você deu um passo para frente diante de Deus. Alô? Por isso que Hebreus 12 diz, tende chegado à cidade celestial, a Jerusalém do céu. Hebreus 12, 22, aos muitos milhares de anjos. Por quê? Quando você recebe a graça e o apostolado, você está diante de Deus face a face. Não pode recuar, não pode voltar. Porque lá na Universal, você estava diante do diabo. Não é assim? O diabo pegou, o diabo soltou. Sai, estica, puxa, sai, demônio, sai, Satanás. Vai embora, vai embora. Mas depois ele volta. Então fica aquela palhaçada por anos. Mas quando você recebe a graça para o seu lado, essas coisas caem por terra. Você fica diante de Deus, como Paulo disse, Hebreus 13, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Você recebeu a graça, acabou, irmão. Você recebeu a graça, recebeu o apostolado, acabou. Acabou mentira, acabou droga, acabou vício, acabou prostituição, acabou tudo. Acabou obras da lei, acabou. Quando você recebe a graça e o apostolado, você fica nu diante de Deus. Eu não sei que roupa você vestia antes. Você sabe entender a linguagem profética? Você sabe... Alô, você já aprendeu a discernir a linguagem de um profeta? Então vamos fazer um teste. Eu não sei que roupa que você usava antes. É claro que eu não estou falando de roupa, né? Já te ajudei, tá? Eu não vou ajudar mais. Eu não sei que roupa que você usava antes por anos. Mas quando se recebe a graça e o apostolado...
essas roupas são arrancadas e jogadas fora. Você fica nu diante de Deus. E Ele te dá vestes novas, branquíssimas como a lã. E então não se suja mais. Por isso a preocupação de Paulo, Colossenses 2,4. Vede que ninguém vos engane, hein? Porque agora está com roupa nova. Por isso a preocupação de Paulo, Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de tradições de homens, porque você está livre. Gálatas 5,1. Alô? Gálatas 5,1. Coloque seus olhos em Gálatas 5,1. Quando ele diz que Cristo te libertou, ele está dizendo, Ele te deu roupas novas, limpas, branquíssimas. Não suje mais. Você está ouvindo a graça profética. Graça profética. Graça com revelação, onde você tem que discernir. Não sei que roupas que vocês usavam. Esses dias eu ganhei um espírita para graça. Apóstolo, eu era espírita por muitos anos e te assistindo pelo YouTube agora eu recebi a graça apostolada. Espírita, macumbeiro. Então não sei que roupa que você usava antes. De uma coisa eu sei, levante as mãos. Hoje tuas roupas estão branquíssimas diante do Deus Altíssimo. Roupas brancas, novas. Gálatas 5, verso 7. Cadê o tema, Jaque? Eu estou com a Bíblia ampliada aqui. Gálatas 5, 7. Vamos ver o que ela diz. Uma outra versão. Gálatas 5, verso 7. Bíblia viva. Versão ampliada. Gálatas 5, 7. Vocês estavam indo tão bem. Quem foi que se meteu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Por isso que eu tenho várias Bíblias. Por isso que eu tenho várias versões. Ouça e compara na sua. Gálatas 5, 7. Vocês estavam indo tão bem. Quem foi que se meteu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Certamente que não foi Deus que fez isso. Pois foi Ele quem chamou vocês para a liberdade em Cristo. Contudo, basta só uma pessoa errada entre vocês para contaminar todas as outras. Versão ampliada. Vamos ver o que diz a Bíblia Vida? Gálatas 5, 7. Corrieis bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Gálatas 5, 9. Um pouco de fermento, eu não falei que estraga? Um pouquinho de MGA e um pouquinho de R.A. Soares estraga, leveda a massa, estraga, fermenta, azeda. Pouquinho de MGA, graça apostolado, e um pouquinho de Universal. Ah, pastor, eu chego do trabalho cansado, sento no sofá e ligo na Universal, irmão. Não é melhor você assistir o jogo do Palmeiras e Santos? Santos perdeu de 4 ontem, que vergonha. Oh, tudo bem, o Santos perdeu de 4, pelo menos eu não ouvi heresia. Pelo menos eu não ouvi heresia de ninguém. Não é melhor que assistir o sai daqui, vai entrando, vai manifestando. Irmãos, eu não falei uma frase hoje que todo problema está com os homens, nos homens? Presta atenção no que eu vou te falar, irmão. Presta atenção no que eu vou falar. Silêncio. Vou falar profeticamente, mais uma vez. Deus, Ele usa os mesmos princípios. Ou seja, um dos princípios que Deus usa, Ele usa homem para falar com homens. Você vai ler a Bíblia, você vai ver Deus falando com Moisés, Moisés fala e fala com o povo.
Deus falando com Davi, Davi fala com o povo. Deus falando com Gideão, Gideão vai e fala com o povo. Ah, era na lei. Ah, então eu mudo. Deus falando com Paulo, Paulo vem e fala com a igreja. Diga, porque o princípio é o mesmo. Bom, se o princípio é o mesmo, que Deus usava Moisés, usou Davi, usou Salomão, usou o apóstolo Paulo, mas eles morreram. Então Deus está usando alguém para falar com você. E se Deus está usando alguém para falar com você, o que você está ouvindo outros, hein? Para quê? Para Gálatas 5, 9, colocando fermento para estragar toda a massa. Graça e lei não se misturam, como água e óleo não se misturam. Você estava na lei, agora você não está mais na lei. Por favor, deixa o Gálatas 5 aberto. Diz o Espírito Santo. Abre em Hebreus 10. Deixa o Gálatas 5 aberto. Estou terminando. Abra em Hebreus 10. A unção do profeta está sobre mim hoje. Hebreus 10. Deixa o Gálatas 5 aberto que eu vou terminar lá. Hebreus 10. Alguns, talvez você que me assiste. Cadê o zoom, Alex? Talvez você que me assiste. Hebreus 10, 9. Talvez é você que tem que fazer isso. Hebreus 10, 9. Hebreus 10, 9. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Está ouvindo a graça, irmã? Está ouvindo a graça, irmão? E o apostolado pelo MGA? Ah, já faz um mês? 8 meses ouvindo a graça pelo YouTube? Já faz mais de anos que você está me assistindo? Você já tirou o primeiro da sua vida, né? Não, é impossível você está me assistindo. Você não tirou o primeiro ainda? Você não estabeleceu o segundo ainda? Então as coisas não acontecem, irmão. Você lembra que, eu vou dar uma dica. Você lembra que Jesus disse: sejais o vosso ser sim, sim, não, não? Você não pode estar com um pé na lei e um pé na graça. Ai, pastor, o que eu vou fazer agora? Porque eu sou da igreja e agora aqui não tem uma igreja em graça. O que eu vou fazer? Irmão, irmã, você me achou na internet, agora eu sou o seu pastor e seu apóstolo. Esquece a lei, esquece os pregadores da lei. Eu sou o seu pastor e seu apóstolo. Vem a mim. Tira o primeiro, estabelece o segundo. Deus me colocou em sua vida, de agora em diante eu sou seu pastor. Esse é o ministério que Deus está te colocando, que está abrindo seus olhos, iluminando seus olhos. O que você está fazendo na lei ainda? O que você está fazendo na lei? Esse microfone, hein? Essa semana eu compro. Ah, pela fé. O que você está fazendo na lei ainda, irmão? Irmã? É porque você vai dar desculpa para Deus que aqui não tem uma igreja em graça? Na sua cidade? No seu estado? Não tem uma igreja em graça? No seu país? Entre em contato comigo, eu te coloco no grupo MGA. É um grupo de cristãos em graça. Dezenas, centenas de cristãos em graça em todo o Brasil e em toda a terra. O que você está fazendo na lei ainda? Hebreus 10, 9. Diz o Senhor: tira o primeiro e estabelece o segundo, e Deus será contigo, e haverá anjos em seu favor. O que está acontecendo aí? Da Damiana, ao vivo agora no YouTube. Tem um testemunho ao vivo aqui? Abençoada Damiana Souza, graça e paz. Meu esposo se nega a ir nas igrejas depois que descobriu o ministério. Ele fala que está fazendo mal o que houve por lá. E volta para casa com raiva. Sabe por quê? Sabe por quê, Damiana? Porque está comendo comida com veneno. Aqui no MGA, eu já tirei o veneno faz tempo. Aliás, isso aqui é comida sem veneno, sem nenhum veneno. Isso aqui é saúde, é vida.
Aqui no MGA, eu tirei todo o veneno, ó. Comida sem veneno. Sem veneno. Olhem para mim, olhem para mim, olhem para mim. Você não sabe achar comida? Não sabe achar comida? Seus problemas acabaram. Aqui, comida sem veneno. Ó, comida sem veneno. Você não sabe achar aqui? Você não sabe achar aqui? Porque o que está aqui foi tirado daqui. Foi tirado daqui. Então aqui a comida já está sem veneno. É só comer. Vamos terminar com Gálatas 5, por favor. Tem aí mais umas 3h30. Não, estou brincando, não é 3h30 não, é 3. Gálatas 5. Cadê o tema, Jaque? Jaqueline, Jaque de Jaqueline. O apóstolo Pedro Kelly disse que ela é uma ovelha diligente, que significa exemplar. Glória a Deus na sua vida. Tem mais, não é só você, claro que tem mais, né? Gálatas 5, versículo 9. Um pouco, que todos vocês saibam disso, hein? Gálatas 5, 9. Um pouco de fermento. O que é fermento, hein? Eu já preguei aqui, ó. Procura no YouTube. Entra no nosso canal no YouTube e digita lá na busca, ó. O que é fermento? Já preguei, está no nosso site e está no nosso canal do YouTube. O que é fermento? O que é fermento? Fermento é uma falsa doutrina. Jesus diz que as pessoas se ocupavam com o fermento dos fariseus. O que é fermento? Doutrina dos fariseus. Então existem muito fermento nas igrejas por aí, nas denominações. O que é fermento? Falsas doutrinas. Quando na verdade Paulo estabeleceu a sã doutrina, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Estou terminando. Gálatas 5, versículo 10. Olha o que um pastor fala para suas ovelhas. Olha o que um pastor fala para a sua congregação. Gálatas 5:10. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Oh, quem recebe essa palavra? O Espírito Santo está mandando falar, eu vou falar do jeito que ele está falando. É que tem crente bobão, né, irmão? Jesus já voltou. Um irmão falou assim, Jesus voltou. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele assustou. Eu falei, então você ficou? Seu pai que morreu? Sua mãe que morreu? Tá, irmão, vai, vem pro MGA e começa. Eu já tirei o veneno, irmão, já tirei o veneno. Quem recebe? Aqui eu já tirei o veneno. Gálatas 5, versículo 10. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo. Diga, em graça e debaixo do apostolado, não pensarei de nenhum outro modo. Oh, irmãos, você consegue perceber que aqui no MGA ninguém anda em confusão? Você vê alguém aqui em confusão? Você não vê a pessoa... Aqui não tem isso, irmãos. Porque nós falamos a mesma linguagem. Filipenses 2:2. Aqui não tem divergências. Amém, abençoados? Se estiver escrito... Gálatas 5:10, confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta... Quem é que está te futucando, irmão? Você está lá ainda? Você está ouvindo aquele pastor lá? Você não lá? E você que lá? Ah, você... Quem é que está te inquietando? Pastor, eu estou assistindo lá em casa, eu coloco na televisão, mas quando lá está assistindo de novo esse homem aí. Você está assistindo esse homem de novo. E o Espírito Santo fala, quem é que vos inquieta? Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, Gálatas 5, verso 10, seja ele quem for, sofrerá
a condenação. Olha onde a pessoa está mexendo, hein? Oh, Eronildes, olha onde a pessoa está mexendo. Ó. Olha com quem que está comprando a briga. Gálatas 5:11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que eu sou perseguido? Logo, o escândalo da cruz está desfeito. Quanto aos que vos andam inquietando. Quem é que está te inquietando, irmão? Para você voltar para a lei. Pastor, tem uma irmã lá que fica mandando no WhatsApp, ela quer que eu volte para a lei? Voltar para a lei? Tá bom. Gálatas 5, versículo 12. Quanto aos que andam vos inquietando, oxalá se mutilassem. Vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Quem recebe essa palavra? Não useis, porém, a liberdade. Olha o apostolado. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não precisa guardar sábado, não precisa orar o Pai Nosso antes de dormir, não precisa se batizar, não precisa jejuar, não precisa ungir com óleo, não precisa subir com o monte. Ame o teu próximo como a ti mesmo e você vai estar agradando a Deus de todo o seu coração. Agora, cuidado, hein? Cadê o tema? Quem vos enfeitiçou que você está pensando em voltar para a lei? Quem? Graça e paz abençoados.